Um certo homem uma vez disse: se eu matar uma barata, sou um herói. Se eu matar uma borboleta, sou um vilão. A moral tem critérios estéticos. E com esse pensamento em mente, eu te pergunto: entre o Metro Man e o Megamente, qual lhe parece mais com um herói? E qual tem mais cara de vilão? Acredito que a maioria acha a mesma coisa em relação a quem é o herói e o vilão. Mas isso parece justo pra você? Julgar e taxar alguém como herói ou vilão? Eu não sei o que você acha sobre isso, mas veremos o que o mundo acha sobre o Megamente. A história começa no planeta do Megamente, e no maior estilo Superman, ele é mandado aqui pra Terra pelos seus pais, já que seu planeta seria destruído. Mas ele não vem sozinho. Em uma nave que vem ao seu lado, vem também o Metro Man, que mais pra frente seria seu maior rival. E aqui já começam as injustiças com o Megamente. Enquanto o Metro Man cai seguro em uma mansão de luxo, o Megamente cai numa prisão de segurança máxima. E os dois são criados dos seus respectivos modos. Enquanto o Metro Man era criado no luxo da mansão, o Megamente crescia e se desenvolvia na prisão, aprendendo com os prisioneiros. E é enfim que os dois chegam na idade de ir para a escola. E até lá o Megamente era tratado de forma injusta. Ele era sempre o último a ser escolhido, e sempre que tentava fazer algo bom, acabava dando errado. E no fim o certo sempre era o Metro Man, ele que era o bonitão com superpoderes, enquanto o Megamente era só o esquisitão azul. E vendo essa injustiça toda, o Megamente finalmente aceita o que o mundo queria pra ele. Se só o viam como vilão, então ele seria o melhor vilão de todos. Aqui vemos que isso não foi só a escolha dele, ele foi praticamente obrigado a isso, por conta do preconceito das outras pessoas. E se você quer saber mais sobre preconceito, fiz um vídeo muito bom sobre o tema, depois dá uma passada lá. E seguindo o filme, finalmente chegamos ao presente, onde vemos mais uma tentativa do Megamente em derrotar o Metro Man. Ele prepara uma armadilha e sequestra a Rosane, que é uma repórter que quase sempre é sequestrada por ele. No caso, a ideia dele era derrotar o Metro Man com um raio solar, mas ninguém bota muita fé no plano. Nem a Rosane, nem o criado, e acho que nem ele próprio na realidade. Mas enfim acontece, o que o mundo inteiro temia, e também o maior sonho do Megamente. Ele finalmente vence o Metro Man. Então tudo parecia perfeito para o Megamente. Ele finalmente tinha vencido, tinha supostamente concluído seu destino, e a cidade inteira era sua. Mas e agora? O que fazer agora? Ele nunca tinha pensado até essa parte. Na verdade, ele próprio não sabia o que queria fazer depois de derrotar o Metro Man. Então faz o que todos esperam de um vilão. Destrói umas coisas, rouba outras e tudo mais. Mas acaba caindo num vazio existencial, porque a vida dele se baseava em ir contra o Metro Man. Até hoje isso era tudo o que ele fazia, e agora isso não tinha mais sentido. O que seria do Coringa sem o Batman? O que seria o mal sem o bem para ir contra ele? E é em meio a esses questionamentos que ele se encontra com a Rosane. E não poderia ser visto triste assim, então ele assume a forma de um cara qualquer do museu, um tal de Bernard. Nessa forma ele conversa com a Rosane e expõe a falta que sente do Metro Man. Querendo ou não, essa rivalidade entre eles era o que dava sentido à sua vida. E em meio a esses sentimentos, a Rosane diz a ele que heróis não nascem, eles são criados. E isso acende uma lâmpada na cabeça dele. Ele poderia literalmente criar um novo sentido para sua vida. Então ele prepara um soro com os poderes do Metro Man, mas é interrompido pela Rosane que encontra seu esconderijo. E agora com o alter ego ele se aproxima da Rosane, e sem querer acaba injetando os poderes no Al, que era o ajudante nerd da Rosane. E aqui ele começa a viver uma vida dupla, fingindo ser um pai espacial para ensinar o Al, agora Titã, a usar os seus poderes, e cultivando um relacionamento com a Rosane, sendo o Bernard. Inclusive ele muda um pouco, ele limpa a cidade que estava uma bagunça e devolve tudo que tinha roubado, tudo por influência da Rosane. Ela estava deixando ele experimentar tudo que o mundo tinha negado a ele até hoje. Pelo menos enquanto ele era o Bernard, o mundo não era injusto com ele, e ele estava tendo uma boa vida. O Megamente tinha um encontro com a Rosane, e o Titã finalmente estava pronto para se tornar um herói, e poder dar um novo sentido à vida dele como vilão. Mas tudo que é bom dura pouco, e o criado descobre que na verdade ele havia se apaixonado pela Rosane, por isso sai tanto com ela. Mas também diz a ele que o cara mal nunca fica com a mocinha, e o Megamente diz que talvez não queira mais ser o cara mal, e briga com o criado. Esse que era seu único amigo, e o único que gostava realmente dele.
Enquanto isso, o Titã, meio bitolado das ideias, leva a Rosane num passeio aéreo, mesmo contra a vontade dela, porque ele pensava que só por ter poderes, agora ela deveria ficar com ele, algo bem idiota da parte dele. Mas depois desse rolo todo, a Rosane se encontra com o Megamente disfarçado de Bernard. Tudo estava indo bem, e o Megamente, com um pouco de receio, pergunta a ela o que ela pensaria se ele não fosse tão normal como ela. E a Rosane diz que não se julga um livro pela capa, e sim pelo conteúdo. Nisso, enquanto os dois se beijam, ele perde seu disfarce. Então a Rosane percebe que era o Megamente o tempo todo. E aqui ela fica muito brava por ele ter mentido para ela. Ela se sente usada. E ele foi injusto em esconder isso dela o tempo todo. E em dar falsas esperanças para ela. E lá estava o Megamente, sozinho e triste de novo. A única coisa que lhe sobrava era sua luta com o Titã. Mas nem isso aconteceu. Porque o Titã viu a Rosane beijando o Bernard. E ela era seu único motivo para se tornar um herói. Gado demais. Então ele começa a roubar coisas e fazer suas próprias vontades. E até faz uma proposta ao Megamente, para que eles trabalhem juntos como parceiros. Mas o Megamente fica bravo com isso. Um herói não deveria roubar. Ele deveria ir contra o mal. Só que o Titã é um cara estável das ideias. E ele é tão complexo que merece um vídeo próprio. Então esperem por isso. O Megamente queria forçar o Titã a lutar, para preencher o vazio em seu coração. Mas a verdade é que mesmo o Titã sendo péssimo, ele não pediu pelos poderes, não pediu para ser um herói. Então é meio injusto forçar que ele seja um herói. Lembrando que eu não tô passando pano pro que ele fez. Resumindo, o Titã vence o Megamente facilmente, e estava pronto para mandar ele de arrasta para cima. E agora a cidade estava na posse do Titã, e nada poderia mudar isso. O Megamente sem opções, mas vai atrás da Rosane pedir ajuda. E juntos eles vão atrás de aprender mais sobre os poderes do Metroman e tentar salvar a cidade. E nesse rolê todo eles acabam descobrindo que o Metroman na verdade estava vivo. E se explica o porquê do Cobb não ter funcionado no Titã. E o Metroman explica para eles que ser herói nunca foi a vida que ele quis. Não foi sua escolha. E na verdade ele nunca pôde escolher nada na sua vida, porque sempre era obrigado a fazer o que a cidade queria. E isso é uma baita injustiça. Ele não deveria ser obrigado a salvar os outros. Tinha que ser uma escolha dele. No fim, o sonho dele sempre foi tocar guitarra e ser o Music Man. E ele diz ao Megamente que havia chegado a hora dele também escolher seu próprio sonho, e não só seguir o que os outros queriam. Então, com muito esforço e de uma forma épica, o Megamente vence o Titã, e mostra a todos que na verdade eles só julgaram ele de forma preconceituosa e injusta. Ele nunca foi mal de verdade, só que essas atitudes supostamente más dele era tudo que ele tinha, o que fazia ele se sentir alguém. Por isso que quando ele perde o Metroman ele se sente vazio, mas agora como novo herói de Metro City, ele tinha um porquê lutar. Enfim, esse filme é incrível, é uma desconstrução do termo herói e vilão. Como podemos ver, não devemos agir de forma injusta e preconceituosa, porque isso pode acabar criando vilões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você está assistindo até agora, se inscreve e deixa o like, porque isso dá uma motivada incrível. E não se esquece de deixar sua opinião aí nos comentários, porque eu sou o Rick e eu só quero conversar com vocês.